Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa carteira em outros materiais. Você pode utilizar sintético, nylon emborrachado ou outro tipo de material que você achar mais fácil. Aqui eu estou usando uma tela de nylon e nylon emborrachado. Vamos aprender? Peguei a tela de nylon e fiz uma marcação nos 4 cantos com um tubo de linha. Marca com uma caneta e depois é só cortar. Cortei os 4 cantos, pega as partes do nylon emborrachado, você vai dobrar todas ao meio. Depois de dobrar uma por uma, você vai passar uma costura bem no cantinho, de pesponto mesmo, em todas as partes. Aí você já aproveita, pega o nylon acoplado e já costura ele ao TNT. Faz uma costura aí nas pontinhas e depois é só retirar o excesso. Pega a parte menor e você vai encontrar o meio dela, 7,5, já que tem 15 centímetros de largura. Faz a marcação e depois você vai pegar uma das partes que medem 15 por 18 e a gente vai preparar o viés para a gente montar o bolso do zíper. Dobra o viés ao meio, corta ali a parte, né? Depois dobra ao meio e vai ficar nessa posição aí no zíper. Primeiro costura e depois a outra parte. Pega o seu forro e encontre o meio. A partir desse pique que você fez, você vai fazer uma marcação de 1,5 cm. Agora pega a sua parte principal e você vai encontrar o meio e fazer uma marcação de 3 centímetros. Nessa marcação você vai colocar o seu botão de rebite. Eu sempre coloco um pedacinho do TNT para fortalecer o botão e ele não sair com facilidade depois. Se o seu botão for diferente do meu, não tem necessidade, tá? Agora a gente vai passar uma costura naquela marcação que você fez no meio. Você começa no comecinho da parte menor até o final, tá? Não precisa costurar lá de cima até embaixo. Depois que você fez essa costura, você vai unir essa parte à parte maior que media 20 centímetros por 15. Passa uma costura nas duas pontas. Agora pega o viés que você cortou e costura ele na borda da medida de 18 por 15. E aí você vai montar ele no zíper igual eu demonstrei no começo do vídeo. Costura primeiro de um lado, depois vem e costura do outro. Pode fazer com calma, com tranquilidade, para ficar bem certinho, tá? Agora é só colocar o cursor. Encaixa ele nas duas pontinhas, depois é só empurrar e puxar e ele entra. Agora você vai costurar esse bolso naquela marcação de 1,5 cm que você fez lá no começo. Prende se você precisar e costura na pontinha. Agora é só passar uma costura na parte de trás, prendendo o bolso, a parte do forro, costura pelo lado do TNT, tá? Para não correr a costura e não ficar torta. Depois de costurar todinho, você vai só retirar o excesso do bolso e do zíper. Agora é só prender o outro bolso, a parte do forro. Prende as pontinhas e passa uma costura aí em toda a volta. Agora acha o meio da parte principal e você vai unir pique com pique. Parte principal e parte do forro. Prende e passa uma costura em toda a volta. Lembra de nos cantinhos arredondados dar aquela paradinha para não correr a costura e ficar torto depois. Depois de costurar, é só tirar esse excesso com a tesoura. Agora encontre o meio na lateral para a gente posicionar a nossa lapela. É sempre do lado oposto ao botão. Coloca a lapela, sempre do avesso também, é direito da lapela com o direito da parte principal e costura. Agora é só a gente colocar o viés. Eu uso esse viés largo e aí eu venho com a parte menor dele,
Costuro primeiro na parte de dentro, começo a costurar deixando uma parte para fora, tá vendo? Que aí depois dessa parte a gente vai fazer o acabamento. Vai costurando com calma, fazendo os cantinhos com calma. O viés é sempre uma questão de paciência. Quando estiver perto de chegar no final, você para a costura e aí você vai fazer um vinco, encontrando as duas partes do viés. Vinca primeiro de um lado e você encontra a outra parte vincando ela também. Nesse vinco que você fez, você vai passar uma costura, prendendo essas duas partes. Depois de costurar, você vai cortar, deixando meio centímetro aí para fora. E aí agora é só continuar a costura fechando. Nessa parte do meio você abre, que você vai ver que o acabamento vai ficar bem certinho. Agora tire os excessos que por acaso ficar nos cantinhos, porque aí quando você virar o viés para fazer o acabamento na parte da frente, ele vai ficar certinho a costura tanto de fora quanto de dentro. Agora é só desvirar e finalizar o acabamento. Nessa pontinha que você costurou, você vai ver que ela vai ficar um pouquinho para fora e você corta a pontinha, porque aí não vai aparecer. É só ir costurando com paciência. Viés finalizado, agora a gente vai colocar a outra parte do botão na lapela. E aí a nossa carteira já está pronta. Se você gostou do passo a passo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente. E depois me conta se você conseguiu fazer. Beijos e até a próxima!